pessoal do Podiumcast, aqui é o Pietro Fittipaldi e aqui é o Enzo Fittipaldi. Quero mandar um salve, um abraço a todos vocês. Estamos aqui com o Jonas. Valeu a todos e obrigado pela torcida. Valeu! Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, muito obrigado aí pela saudação, irmãos Fittipaldi, Pietro e Enzo. E vamos falar da corrida de Mônaco, que eu gostei, tá? Vou ser bem sincero, eu achei um fim de semana bem legal. Oi gente, aqui é o Jonas, eu tô na mesma. Eu adoro Mônaco e o final de semana inteiro foi legal, assim, eu gostei muito, foi uma corrida agitada, a classificação foi muito boa, achei bem legal tudo. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2023 de Fórmula 1. E participando comigo aqui o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera. Também agradeço aos Fittipaldi aí por ter dado mandado esse recado pra gente, esse salve. E tá tudo certo, vamos que vamos. Já temos na próxima semana Barcelona, então era para ser 3 finais de semana de corridas seguidas, mas acabou sendo só 2, né? Pois é, então, a gente teve aí um imprevisto, um imprevisto bem calamitoso, na verdade, né? Uma inundação ali na região de San Marino, então literalmente ficou tudo embaixo d'água e não teve o GP de Emília-Romagna. E aí a gente pulou diretamente para o GP de Mônaco, né? Que teve aí um fim de semana muito interessante, tivemos uma classificação excelente, a gente vai falar muito dela, uma corrida muito boa, além das 500 milhas de Indianápolis, que eu não escondo de ninguém, é a minha corrida favorita do ano. Então a gente tem bastante assunto. Para começar, só para dar aquela aquecidinha, ô Jonas, seu destaque para o fim de semana de Mônaco? Cara, meu destaque, eu acho que eu tenho 2, da classificação, que foi uma das melhores em muito tempo, e eu vou fugir um pouco do óbvio e vou falar Esteban Ocon. Eu acho que ele teve, não sei se a bronca do diretor lá da Alpine, do CEO da Alpine lá deu certo, mas ele teve um final de semana muito forte, assim, dos bons tempos de Esteban Ocon. Nossa, verdade. Ele reviveu aí não vou dizer reviveu das cinzas, mas ele conseguiu mostrar potencial. E é legal porque Mônaco permite isso, né? Permite você errar bastante, mas para aqueles que se mantêm vivos, ele permite também mostrar um pouquinho do seu braço lá, porque a velocidade do carro realmente é o que menos importa, né? E vamos falar sobre isso e tudo um pouco mais, mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais meios de podcasts do mundo, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, basta procurar Podiumcast, que com certeza você vai nos encontrar, e nós também temos 2 canais no YouTube. Nós temos o nosso canal principal, que é o Podiumcast, e nós temos também o nosso canal de cortes desse episódio, Sprints do Podiumcast. Então você já sabe, para os 2 canais, se inscreve no canal, dê like em todos os vídeos, compartilhe, ative o sininho para você não ficar sem nenhuma notificação, para você sempre saber quando tiver conteúdo. E claro, você dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, Jonas, não tivemos episódio da Emília-Romagna, né? Então, sim, por conta disso, a gente também nós não tivemos apostas para o GP de Mônaco, né? Então, infelizmente, essa parte da aposta, aquela nossa tradicional aposta que fizemos, não existe. Porém, o Jonas... Vou fazer a aposta agora, eu vou apostar que Verstappen ganhou, Alonso ficou em segundo e Ocon em terceiro. Caraca, mano, que aposta ousada! Caramba, que aposta incrível essa, hein? Eu acho que você pode estar certo, né? Apostar depois do resultado, maravilhoso. Mas assim, olha, o Jonas, ele conseguiu ali uma conversa rápida com os irmãos Fittipaldi, Pietro e Enzo Fittipaldi, e eles sim fizeram as suas apostas, né, antes do resultado da corrida, obviamente. Então escuta aí um pouquinho do que eles acham de como seria o resultado da corrida de Mônaco, tanto o pole quanto o primeiro, segundo e terceiro. Escuta aí rapidinho e aí a gente vai discorrer da corrida aí. Eu queria ver com vocês se vocês têm uma previsão para a próxima corrida de Fórmula 1, pole, primeiro, segundo e terceiro para o Grande Prêmio de Mônaco. Grande Prêmio de Mônaco. Pole, Verstappen, aí o resultado, vou dar uma mais arriscada, mas Sérgio Pérez, Verstappen, Charles Leclerc. Eu vou com Verstappen, Pérez e Leclerc. Verstappen para pole, Verstappen. Boa. Bom, aí vocês ouviram aí as apostas, né, do Pietro e do Enzo, né?
Não dá para dizer que eles acertaram muito, na verdade erraram aí algumas coisas, principalmente o Leclerc e o Pérez. Basicamente, só o Enzo acertou alguma coisa, que foi a pole, né? E o pódio, onde o primeiro é o Verstappen, né? Então, de fato, não foi aquilo que a gente esperava, né? E aí eu já passo pro Jonas. Essa classificação, ela deu uma mexida, né? Essa corrida deu uma transformada nas coisas, né? Como toda Mônaco, né? Como esperado de Mônaco, foi inesperado. Exato. Eu até entendo de onde veio as apostas deles. São apostas... Ainda que o Pietro deu uma apostada diferente ali para primeiro lugar, mas são apostas mais seguras. Mas como você falou, né? Tem Mônaco é Mônaco e vice-versa, e aí os deuses do automobilismo chamaram o pessoal pro muro ali. O primeiro foi o Sérgio Pérez, e também tem questão de desempenho, né? Com o Pérez já fora da jogada, já ia ser difícil de se recuperar, levou a classificação a ficar ainda mais acirrada. Quer dizer, não sei se com o Pérez ficaria ainda mais acirrada, mas eu acho que ficaria. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que sem uma Red Bull ali na frente, as outras equipes talvez se dedicaram um pouquinho mais para saber quem ia ficar em segundo e talvez em primeiro, porque existia uma chance de uma outra equipe sem ser Red Bull ficar em primeiro, né? Que o Verstappen fez a volta na Bacia das Almas ali, foi aquela volta perfeita. Mas não foi a volta perfeita. Não foi uma volta perfeita. Não foi uma volta perfeita. É verdade. Bom, vamos entrar então na classificação. Eu acho que essa classificação ela merece a gente mencionar rapidamente aí, de forma distinta, o Q1, o Q2 e o Q3, né? Principalmente o Q1 e o Q3. Começando então, vamos começar do Q1, Jonas? Porque assim, a gente já teve a primeira surpresa, negativa, obviamente, com o Sérgio Pérez estampando o muro e largando em último, né? O cara que ganhou Mônaco o ano passado, que renovou o contrato pós aquela vitória, que é o rei da rua, bateu na rua, né? E aí, Jonas, me diz, acontece erro de quem tenta demais, amadorismo, excesso de confiança? O que você me diz disso daí? Esse daí eu não acho que foi excesso de confiança, não. Acho que foi um erro feio mesmo. Porque ele bateu no Q1, cara, e no começo do Q1, sabe? Tipo, se tivesse com algum problema e precisasse dar uma volta mais arriscada no final, é uma coisa. Mas ele ali, se ele fosse de boa com a Red Bull do jeito que tá, ele ia fazer tempo pra ficar entre os 15, sabe? Então, ali foi um erro de julgamento bem grande ali do Pérez, né? Eu acho que esse daqueles erros não forçados, sabe? Tipo, erro que cai completamente na culpa dele, assim. Por exemplo, se a gente vai mencionar, sabe, se alguém no final do Q3 tá arriscando, como já fez o Leclerc, por exemplo, tava arriscando e bateu, é uma coisa, você tá arriscando e quanto mais rápido você tá, mais perto do muro você tem que passar, você tem mais chance de errar. Mas ali naquela hora, ele não é uma Williams, sabe? Não é uma Alfa Romeo pra errar ali, tinha que sabe? jogar tudo, né, no Exatamente. espaço, né? É engraçado que falam que corridas não são vencidas na primeira curva, na primeira volta, mas são perdidas. Assim como corridas não são vencidas na primeira parte do treino, mas são perdidas, sabe? Com certeza. Inclusive o Helmut Marko deu uma declaração que eu concordo, né? Meio dura, mas estilo Helmut Marko, mas eu concordo com ele. Ele falou assim que, de uma forma geral, mas claramente direcionando ao Pérez, né? Pilotos que têm carro de ponta e que batem no Q1 é de fato um erro feio. Né? Justamente por isso que você está dizendo. Ele não tem essa necessidade de... Ele não estava vamos deixar um carro um pouquinho melhor. Ele não estava com uma Mercedes que está lá mais ou menos, ou uma Alpine, ou uma McLaren que não sabe o que é da vida. Não, ele está com o melhor carro do grid, sabe? Realmente não precisava. Foi um erro muito... Não vou dizer amador, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas foi um erro leviano. Bobo. Foi leviano, bobo. Foi bobo. Foi um erro bobo. Ele não precisava, como a gente falou, não precisava. Não precisava ter forçado tanto naquela hora. E pra mim foi isso, justamente. Foi por forçar. Não foi, sei lá, que tava a pista molhada. Não foi, sei lá, falta de aquecimento no pneu. Foi forçar na hora que não devia. Por isso que eu digo que foi um erro bobo. Quis mostrar mais do que precisava. E aí deu no que deu. Pois é. E aí, no Q2 foi um pouco mais tranquilo, foi um pouco mais tradicional. A gente pode colocar aqui como destaque, né, quem passou pro Q3, que eu acho que tem mais valor aqui, né? Passaram as duas Alpines, passaram as duas Ferraris
e também passou o Tsunoda e o Norris, que são os melhores pilotos desses carros tão ruins. Sim, eu acho que o Tsunoda tá fazendo um bom final de semana ali, sabe? Tipo, ele vem fazendo corridas boas. E esse final de semana aí de Mônaco, depois da corrida ele teve alguns problemas, nesse final de semana, pelo menos a classificação coroou isso, ele foi muito bem. E o Norris, mas se bem que o Norris e o Piastri ficaram um perto do outro ali, eu acho que antes, até a corrida passada, umas 2 corridas atrás, eu achava que o Norris estava andando mais que o carro, mas já tô achando agora que os dois estão andando mais que o carro, viu? O Norris e o Piastri. Sim, a diferença deles, do Norris pro Piastri, que foi 10º e 11º, foi de 20, nem isso, foi 19 segundos, 19 milésimos, foi muito curtinho assim, né? Um verdadeiro empate técnico, né? Sim. E aí chegamos no Q3, que, meu Deus, que Q3, hein? Cara, Q3 assim de milhões. O melhor Q3, a melhor classificação que eu já vejo de muito tempo. Eu acho que a última classificação tão boa deve ter sido em 2021, naquela guerra Hamilton com Verstappen. Porque, olha, foi digna de Fórmula 1, sabe? Digna de alto escalão mesmo. Porque, olha, a classificação, ela tava literalmente indecisa, faltando 1 minuto para acabar a classificação. Foi muito legal, porque assim, teve uma hora que alguns carros já estavam menos competitivos, vamos dizer assim, né? O Hamilton ainda assumiu a ponta ali no começo, só que aí depois ele foi começando a cair para trás. Aí de repente aparece um Esteban Ocon e consegue um primeiro lugar maravilhoso, que eu falei, meu Deus do céu. Eu até falei pro João, eu tô torcendo pra alguém bater só pro Ocon largar na frente, só pelo caos. Mas obviamente não foi isso que aconteceu. E aí de repente aparece um Fernando Alonso que fez uma parcial de Q1 e Q2 tão incrível que eu falei, é impossível o Verstappen tirar. Só que com o cronômetro zerado, contra todas as apostas possíveis, ele faz um Q1 ruim, ele faz um Q2 ruim e faz um Q3 que só ele tirou da história da Fórmula 1 e consegue o primeiro lugar. Cara, foi fantástico. E assim, ele fez esse Q3 não, o terceiro setor de uma forma maestral, assim, foi muito legal. Foi demais. A gente evita fazer comparações, mas esse grande prêmio, essa classificação, lembrou lá dos anos 80, né? O Verstappen lembrou muito aquelas coisas que o Senna fazia, que saía, faltava 30 segundos e dava a última volta voadora e ganhava a pole. Eu sei que é ruim comparar, mas foi nesse estilo. E assim, se você for ver, pra mim, a volta do Alonso foi, no todo, melhor do que a do Verstappen. Sim. Se você for comparar as duas de volta perfeita, a do Alonso foi mais perfeita. Não existe expressão, mas vamos usar. Sim. O Verstappen tirou 3 décimos em 3 curvas. Foi impressionante. Não, foi bizarro, porque se você olhar o vídeo da Fórmula 1 que eles disponibilizam lado a lado do onboarding dos dois, você vai ver que eles estão praticamente... o Alonso estava na frente por muito perto por um Fórmula 1, né? Muito em relação ao Verstappen no comparativo. E aí chega no terceiro setor, o Alonso dá uma... Não vou dizer nenhuma erradinha, ele faz uma curva um pouquinho mais larga na última curva ali, antes da reta dos boxes, que não é uma reta, e ali é onde o Verstappen já estava quase na frente, só que ele conseguiu fazer a curva melhor. Cara, foi muito legal. Foi surpreendente, assim, mostra como que o Verstappen é bom em tudo, e como ele é hoje o piloto mais completo do grid. E o mais interessante é que o Alonso é o segundo piloto mais completo do grid, com quase 43, 42 anos, é absurdo. Eu tava comentando com o Victor, um amigo nosso, Marcão, esses dias. Se o Victor ouvir, ele vai ficar feliz de ser mencionado. Um abraço pra você, Victor. Como o Verstappen tem aquele instinto matador, assim, instinto assassino, vamos falar assim. Que ele tá impressionantemente destruindo todo mundo, né? E assim, ele não faz isso pra humilhar, né? Porque o pessoal pode pensar do jeito que eu tô falando que é humilhação, não. Ele só tá querendo mentalmente acabar com todo mundo e eu acho que ele tá certo, cara. Se ele tá com o melhor carro, se ele tá com a baita confiança, é isso, eu tenho que destruir todas as vezes. E é o que ele tá fazendo. Em Mônaco, quase ele perdeu ali, mas ele ainda conseguiu. Não que ele tá, afetando a cabeça do Alonso, não vou dormir por causa disso. Mas ele tá indo melhor que todo mundo e destruindo todo mundo. Sim, com certeza, tá? Não tem uma pulga atrás da orelha, tem um cachorro pulguento atrás da orelha, tá dominando, assim. E uma coisa que eu achei curiosa, assim, é ver os pilotos que estavam ali no cercadinho olhando a volta do Verstappen. Tem uma imagem do álbum que foi muito legal, que ele olhando, tipo, meu Deus do céu, como ele conseguiu fazer isso. e é muito legal ver essa cena.
Sim, foi muito interessante. Eu fico pensando nos outros, né? Tipo assim, tipo só o Hamilton olhando isso e pensando assim, cara, mesmo se eu tiver um carro muito bom, vai ser difícil ganhar desse moleque. Não, com certeza, com certeza. Bom, classificações à parte, vamos entrar agora na corrida. Temos que fazer as nossas análises, vamos dar as nossas pontuações. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso top 3 tradicional, falando do primeiro, segundo e terceiro, depois do quarto ao décimo e depois do 11º ao 20º. Bora lá! Vou começar dessa vez com Max Verstappen, que largou na frente, terminou na frente, fez tudo que tinha que fazer. Foi uma corrida tranquila, mesmo no período de chuva, né? A gente teve ali um momento que foi a chuva no final, que acabou gerando expectativas, eu diria. Eu acho que falando da corrida como um todo, a corrida quando começou, a corrida estava já se desenhando, ela foi uma corrida relativamente morna, mas ela já estava se desenhando para terminar daquele jeito. E aí veio a chuva e falou, nossa, vai dar umas misturadas e tal, e até deu algumas tentativas, mas pro Verstappen isso não mudou nada, assim, basicamente, porque ele estava na frente, a única chance que ele poderia sofrer ali de ameaça foi com a Aston Martin e o Fernando Alonso, que a gente vai conversar logo após a análise do Verstappen, mas o Verstappen largou na frente, terminou na frente, ele só não conseguiu a volta mais rápida porque o Hamilton tinha, se eu não me engano, a volta mais rápida, e aí começou a chover, e aí ele não tinha mais como fazer. Mas assim, pro Verstappen, do jeito que tava, cara, é até difícil dar 10 pra ele, porque foi uma corrida fácil, entre aspas. Eu vou dar 9.9. 9.9, eu também achei que ele foi muito bem. Eu acho que ele só teve ele quase bateu, né? Teve um errinho ali, aliás, ele bateu, né, na Portier quando começou a chover, e só que a batida ajudou ele a não rodar e não se ferrar. Então, até nisso ele tá com sorte, né? Ele bateu, eu falo que ele bateu, ele deu uma encostadinha, né? Tipo, o carro, ele ajeitou o carro ali com o muro, mas foi um final de semana impressionante, assim. Mas eu também não vou dar 10, não, vou dar 9,5 pra ele. 9,5, muito bem. Segundo lugar, temos Fernando Alonso, que, olha, roubou a cena, tá? Teve mais evidências do que o Verstappen, porque largou em segundo, obviamente. Ele teve ali, falaram que ele ia atacar e não sei o que lá, mas de repente largou de pneu duro. Foi para uma estratégia mais conservadora. Eu achei correta, tá? Essa coisa de querer passar lá na frente, atacar, o estilo Alonso. Cara, é Mônaco, cara. A chance do... E o Alonso conhece o Verstappen. A chance dos dois baterem e ninguém pontuar era muito grande. Então, vamos ser tranquilo aqui, vamos ver o que vai dar. E no final ele conseguiu um segundo lugar. Na hora que estava começando a chuva começou a setorizar, né? Ela choveu só nos pontos. E aí nas paradas de troca de pneu, o Alonso fez uma parada antes do Verstappen e ele tinha a chance de colocar pneu intermediário que algumas equipes estavam fazendo. Ele optou pelo pneu médio, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Ele optou por um pneu médio, ele voltou escorregando muito, muito mesmo. Não deu tempo tipo, começou a piorar os tempos, né? Aí o Verstappen parou, voltou para a pista com pneu intermediário e o Alonso teve que fazer uma parada a mais, né? Teve gente que falou que foi erro da Aston Martin, porque poderia ter pensado na possibilidade, mas o próprio Alonso, não sei se querendo manter a paz ali do mundo, né? Ou não, falou que eles acharam que foi a decisão certa, porque naquela volta, quando ele parou, apenas um setor, na verdade não é nem um setor, era coisa de 2 curvas estavam molhadas, o resto estava seco, então fazia sentido naquela hora. Só que assim que trocou a chuva, apertou para todo o cenário e aí eles perderam. Ele deu uma sorte porque não perdeu a posição para o Esteban Ocon, manteve segundo e eu acho que ele fez uma corrida extremamente decente. E por isso eu vou dar 9,5 para o espanhol. Eu concordo com você. Eu acho que não ia mudar muita coisa. Mesmo se eu tivesse parado aquele momento para colocar. Tem gente que fala uma coisa, a gente fala outra. Tem gente que fala que ele realmente teria ganhado o Verstappen. Eu acho que ele teria ganhado, mas é aquilo, seria futurologia. Foi tipo o Lando Norris em 2021 na Rússia, quando decidiu ficar na pista e acabou perdendo. Ele poderia ter ganhado a corrida. E tem gente que diz que mesmo parando ele ia voltar atrás e tal. Pra mim, eu acho que ia ficar do jeito que tá. Talvez ele ia chegar mais perto do Verstappen. Então, foi bom eles terem arriscado. Eu gosto quando arriscam assim, sabe? E como ele falou mesmo que tinha mais pedaço bem seco do que molhado, valeu a pena arriscar. E como ele tava com a vantagem grande pro Ocon, ele não perdeu nada, sabe? Tipo, ele não perdeu nada, exatamente. Então, pra mim foi bom, foi um
grande final de semana, mais de um grande final de semana do Alonso. É o piloto normal, digamos assim, mais regular do ano, né? Porque o Verstappen também tá com a regularidade incrível. Mas é isso, eu também dou 9,5 para ele. 9,5. Bom, terceiro lugar temos Esteban Ocon, que fez a melhor corrida. Eu diria que foi a melhor corrida da carreira dele, se não fosse a vitória da Hungria. Que foi realmente uma corrida também muito circunstancial e acabou conseguindo, né? Com a ajuda do Alonso, quem diria, né? Olha só a ironia. Inclusive uma coisa que eu achei, que eu até falei pro Jonas no final, né? No pódio, Verstappen, Alonso e Ocon, os três, entre eles, já tiveram algum tipo de encrenca, né? O Ocon com o Verstappen com o Alonso com o Ocon, os três ali já tiveram encrenca uns com os outros, né? E no final o pódio foi o mais feliz possível, né? O Verstappen ganhando, o Alonso em segundo com aquele ânimo todo e o Ocon com um pódio em Mônaco fantástico, né? O Ocon correu muito bem, ele se defendeu quando precisava, ele tomou ali ele na verdade ele largou em terceiro, né? Porque o Leclerc, ele pegou o terceiro lugar, mas ele foi punido ali acabou sendo punido, se não me engano, com 5 posições. E aí o Ocon herdou a terceira colocação, então ele largou em terceiro e ficou em terceiro. Só que assim, de Alpine, com a chuva, com isso, e ele teve ali momentos em que ele precisou se defender do Hamilton e também do pessoal que estava atrás. Então por isso eu vou dar nota 10 pro Ocon, porque eu acho que foi uma corrida muito boa dele. Eu também acho que esse final de semana tivemos muita gente fizeram boas corridas, né? Eu também achei um desempenho muito forte. Como eu falei antes, não sei se a bronca que funcionou ou não, mas ele teve um bom piloto, sabe? Tipo, ele deu calorzinho no Alonso quando estavam os dois juntos, já ganhou corrida, já tinha feito pódio antes. É o terceiro pódio dele e foi um resultado bem bom. Não vou dar 10, vou dar 9,5. Mas só lembrando que o Ocon é o primeiro francês a acabar no pódio em Mônaco desde que o Olivier Panis ganhou a corrida de 1996. Caraca, faz tempo, hein? Que foi o resultado mais surpreendente da história de Mônaco, essa do Panis. Não, eu diria mais surpreendente a história da Fórmula 1, essa corrida. Pode ser. Gente, acabaram 3 carros correndo. Acabaram 3 carros, acabou o pódio. Tipo, quase que o pódio acaba sem um piloto. Vocês têm noção disso? Foi uma das coisas mais legais da história do Fórmula 1. Foi muito louco mesmo. Eu lembro muito bem dessa corrida. Foi muito legal. Pois é, gente. Bom, então agora vamos do quarto ao 10º, começando com Lewis Hamilton, que tava de bem com a vida, cheio de amor para dar ali em Mônaco, né? Falou que desde não sei quando que ele não dirigia um carro numa pista com prazer real, então viu as melhoras, né? Tava correndo em Mônaco e tal, então ele tava ali de bem com a vida, demonstrou ali uma certa familiaridade com o carro, com a pista, mas Mônaco é Mônaco, os carros estão largos, compridos, é difícil de ultrapassar, então ele fez o que dava. Ele ainda teve alguns momentos de briga, eu achei super legal isso, porque ele não estava desistindo por nada, e eu achei super legal, então eu vou dar uma nota 8,5 para o inglês. Para George Russell, ele fez uma corrida até um pouco isolada, né, Jonas? Não lembro dele ter aparecido assim, você lembra de algum destaque do Russell? Não. Bem. Não teve, sim, o destaque foi que ele deu ré e tomou uma porrada do Sérgio Pérez. É verdade, né? Ele tomou uma porrada do Pérez? Tomou, porque ele tava dando ré, não viu, e aí o Pérez bateu nele. Mas tá. Assim, foi de leve. Sim. Não foi. Mas não é que o Pérez foi barbeiro, né? Não, foi tipo briga de trânsito. O Russell errou um pouquinho na chuva, deu ré também, não tava vendo direito. Não foi culpa de ninguém, foi. Sim. Ele até tomou uma punição por causa disso, que talvez foi um pouquinho perigoso, mas não foi nada de tipo, nossa. Deu uma escapadinha ali e tal, e terminou em quinto, né? Então por isso eu vou dar uma nota 6 para ele. Nota 6. O Leclerc não funciona em Mônaco, tá, gente? Que tá aí ao sexto colocado. Não funciona em Mônaco. Tomou punição de graça, ficou lá atrás. Não teve nenhuma demonstração assim. Correu, tava em sexto, pontuou. Nota 6 para ele também. Pierre Gasly, ele fez uma corrida decente, era o que dava para fazer. Não tem nem como comparar com o Ocon, que fez uma grande volta na classificação. Mas o Gasly teve ali o seu momento de brigar, ficou entre as Ferraris, então eu acho que isso é interessante. Por ser o Gasly, melhor, que está com um carro pior do que o da Ferrari, está na frente de uma Ferrari, nota 7 para ele. Carlos Sainz,
é aquilo que eu falo da inconsistência dele. Tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá mal. Ele não é muito consistente nessas situações assim, sabe? E a Ferrari também não tá demonstrando muito valor nisso, né? Não foi um bom fim de semana para a Ferrari, mais um fim de semana não tão bom para a Ferrari. Então, para isso, eu vou dar nota 5 para Carlos Sainz. Lando Norris, eu acho que ele fez uma corrida super decente. Aliás, tanto o Norris quanto o Piastri têm feito corridas muito parecidas, né? A gente até tem dado pontos parecidos. E aí, por ser Mônaco, com a chuva e tudo mais, conseguiram beliscar aí o nono e o décimo, né? O Lando Norris em nono. Então eu vou dar uma nota 6,5 para Lando Norris. E para o Piastri eu vou dar uma nota 6, porque ficou ali um pontinho atrás. E você, Jonas? Bom, vamos lá. Eu acho que... Vamos começar pelo Hamilton. Eu acho que ele fez uma boa corrida. Ficou bem atrás do Ocon. Chegou a disputar. Não ficou tão bem atrás, não. Ficou atrás do Ocon só. Chegou a disputar ali, mas acho que não ia ter um ritmo para passar a Alpine do Ocon. Então... Mas foi o melhor resultado do Hamilton em uma década em Mônaco, você acredita? Nessa década foi o melhor resultado dele. Não, nessa década, não em uma década, nessa década. Tá, nessa década, tá. Em 3 anos, você quer dizer? É isso, na década de 20. Entendi. E é isso, mas eu não sei que nota dar pra ele. Acho que eu vou dar nota 8 pra ele. Acho que foi bem, mas Mercedes não tava tão bem assim, mas eu vou dar nota 8. Quando começou o final de semana, eu achava que ia ser pior, até que foi bem. Certo. O Russell teve essa história lá que ele fez uma ligeira barbeiragem ali, não foi grande barbeiragem, mas foi bem apagadinho no final de semana todo. Eu vou dar uma nota 6 pra ele. Ok. O Leclerc, como você falou, Leclerc e Mônaco não vira. Esse daí, eu acho que mesmo que ele caísse de paraquedas na Red Bull, ele não ia ganhar o Grande Prêmio de Mônaco, ele ia bater, sei lá, ia cair um meteoro, um dinossauro ia despertar de dentro do morro e ia comer o carro dele, sei lá, cara, e um iate ia sair voando e bater no carro, porque não tem jeito, ele não vai conseguir ter um resultado bom em Mônaco. E a Ferrari também estava perdida esse final de semana, eu achei ele perdido também, distante, não gostei, vou dar nota 5. O Gasly eu achei bem, cara, achei que foi bem, arriscou também com os pneus, chegou a andar em terceiro também, lá na frente, aí teve que parar por causa da chuva, também perdeu um pouco, mas acho que foi bem, cara, a Alpine foi muito bem nessa corrida. Pro Gasly eu vou dar 7,5. O Sainz é mais ou menos o que o Leclerc, que eu falei do Leclerc, tirando o azar em Mônaco, né, que o Sainz já fez bons resultados. O Sainz tem melhores resultados em Mônaco que o Leclerc, mas esse final de semana também tava meio perdidinho, ainda rodou ali, teve que esperar o Leclerc parar, não foi um bom final de semana para ele e tal. Eu vou dar nota... Quanto eu dei pro 5 também? Pro Leclerc e pro Sainz é a mesma coisa. Lando Norris e Oscar Piastri, eu vou analisar ali meio como um só. McLaren foi bem, tá melhorando. Não pensei que ia melhorar assim. Eu acho que ela tá realmente melhorando. E eu acho que o Norris foi bom, o Piastri foi bem também. É difícil pilotar em Mônaco, teve a questão da chuva. Eu vou dar pro Norris 6,5, pro Piastri 7, porque o Piastri foi estreante. Eu sei que ficou atrás, mas como é a primeira vez que o Piastri corre em Mônaco com Fórmula 1, eu vou dar uma moralzinha pra ele. Então você deu 6,5 pro Norris e 7 pro Piastri. Isso. Ok. Bom, agora vamos pra Bacia das Almas, falar dos últimos aí, porque olha, tem, como diz o Jonas, a tiriça tá solta aqui. Então vamos lá, sim, do 11º ao 20º. Começando com esse tier list aí, com Valtteri Bottas, que correu, basicamente, mas assim, tava lá na frente, fez mais do que conseguia fazer. Fez mais do que a Alfa Romeo consegue entregar. Esse carro é muito ruim. É um carro muito instável, pilotos instáveis. Eu acho que a Alfa Romeo, ela tá brincando de influencer, muito, muito legal no Instagram, muito bacana tudo que faz, mas eu acho que eles podiam cortar um pouco o orçamento dos criadores de conteúdo para colocar um mecânico decente lá. Mas ainda assim, o Valtteri Bottas estava lá em 11º, nota 6 para o finlandês, tá? O Nick De Vries, ele fez uma corrida decente, vamos dizer assim. Eu acho que dessa vez ele não bateu, né, Jonas? Não causou acho que dessa nada. Vez não causou nada, né? Eu acho que então, por conta desse... Ficou bem atrás Aliás, não ficou atrás do Tsunoda, não. Ele ficou na frente do Tsunoda ainda. Olha,
Vou dar essa moralzinha pra ele. Eu vou dar uma nota 6,5 pro De Vries, tá? O Guanyu Zhou é assim, é o piloto mais invisível que eu conheço da Fórmula 1. Eu não vi ele correndo, basicamente. E não é a primeira vez, não é a segunda que eu falo isso. Ele tá lá, ele só tá lá. E como ele ficou atrás do Bottas, eu vou dar nota 4 pra ele. O Albon, a Williams não tá fazendo muita coisa, né, gente? A Williams tá complicadinha, também não tá aparecendo pra esse pessoal. Ó, pro Albon também vou dar nota 4. O Tsunoda, ele ficou 2 voltas atrás de todo mundo ali. Agora começa a turma de 2 voltas atrás. Eu vou dar nota 3 pra ele. Agora, o Sérgio Pérez a gente tem que conversar. Porque é o seguinte, o cara larga de pneu duro. Eu acho que ele fez certo, querendo fazer uma estratégia diferente e tal, e tudo mais. Aí ele começou a forçar o pneu duro, que era o que ele não podia fazer. Ele começou a fazer volta mais rápida com o pneu duro. Ficou ali atrás do pelotão por um bom tempo e o Verstappen chegou na frente dele, passou ele como retardatário. Bacana. O que o Pérez tinha que fazer? Grudar no Verstappen. Toda vez que o Verstappen passasse um, ele tinha que passar outro. O Pérez não fez isso. Aí chegou na chuva, ele foi lá e trocou de pneu para um pneu macio e deu tudo errado. Aí depois ele trocou para um pneu de chuva pesada. Cara, o que aconteceu com o Sérgio Pérez nessa corrida? Foi péssima a corrida dele. Péssima. Nota 0 pro Pérez. Nico Hülkenberg também é outro que rodou, bateu, ficou ensaboado lá o tempo todo. Fez uma corrida bem abaixo da capacidade dele. Eu vou dar nota 1 pro Hülkenberg. Logan Sargent eu não vi e está atrás de todos eles. Então nota 1 também. O Kevin Magnussen eu achei legal, porque ele é aquilo que eu falo. Ele cai atirando. Não importa como. Ele não concluiu a corrida, mas eu lembro dele fazendo algumas estripulias. Foi até com o Lance Stroll, inclusive, né? Aliás, o Magnussen e o Stroll estavam cheios de amores na base da porrada, né? Mas assim, o Magnussen, ele era brigador. Eu gosto da briga dele. Então eu vou dar nota 3 pra ele. Já o Lance Stroll eu não consigo defender, cara. Porque ele errou, ele bateu. E os incidentes envolvendo o Magnussen, na minha visão, sempre foi mais culpa do Stroll. Eu vou dar nota meio pro Stroll, porque ele tá muito ruim. Agora que a equipe melhorou, a gente tá vendo a diferença que faz um piloto bom. E eu não sei não, já tá até rolando boato que não vai, que o papai Stroll vai ter que assinar ali a rescisão do filho, viu? E você, Jonas? Bom, vamos lá. 11º, Bottas. Eu achei o final de semana bem decente do Bottas, viu? Chegar em 11º com essa Alfa Romeo, como que a gente fala, tiriça, eu achei bem legal, né? De novo, dá algum probleminha ali, o Bottas marca ponto. Então eu achei boa a Alfa Romeo, eu vou dar nota 6 pra ele. 6. De Vries foi um final de semana, olha só, como você falou, chegou na frente de Tsunoda, ninguém ouviu falar dele bater, foi o melhor final de semana dele no ano. Lógico, a Red Bull ainda quer mais, até o Helmut Marko falou que devia ser assim sempre e tal. Mas talvez agora seja uma boa virada de chave aí pro De Vries. Vou dar nota 6 pra ele, que eu acho que ele foi bem. O Zhu, realmente ninguém vê ele na corrida, ninguém vê ele fazendo nada. Eu vou dar nota 4 pra ele, porque eu não tenho muito o que falar, realmente não vi. O Albon, a Williams, como você falou, o Williams tá bem mal, o Albon também andou sumido, bateu no final de semana, também no começo, não sei se foi, acho que foi na sexta, ele bateu ali no mesmo lugar que o Pérez e tal. Causou ali, os mecânicos da Williams tiveram um bom trabalho ali. Achei que foi bem apagadinho, do nota 3. O Tsunoda, ele tava indo muito bem, era pra ele marcar ponto, teve problema no freio ali no final da corrida e com a chuva, foi até perigoso. Eu achei que ele foi bem, assim, eu não vou dar nota tão baixa. Quanto eu dei pro De Vries? 6,5? Vou dar 6 pro Tsunoda. Você deu 6 pro De Vries. Deu 6 pro De Vries? Então 5,5 pro Tsunoda. O Pérez foi realmente um desastre esse final de semana. Depois do acidente, tudo errado. Não sei se ele ou a Red Bull pensaram nessa tática que teve 50 mil parados no box. Foi louco, foi muito doido esse final de semana dele. O final de semana dele pra esquecer. Eu vou dar nota meio pra ele, porque eu achei que foi muito mal mesmo. O Hülkenberg também recebeu 10 segundos, de novo, mais uma vez, uma equipe teve um pênalti de 5 segundos e não conseguiu pagar. Não sei o que essas equipes estão fazendo, que não estão conseguindo calcular 5 segundos na hora de parar no box. Tá faltando cronômetro no orçamento. Tá faltando programa. Exatamente, o cronômetro nem pra alguém baixar um aplicativo de cronômetro no celular. No celular, exato. Então eu acho estranho isso, mas eu achei que ele foi mal, assim. Eu vou dar nota 2 pra ele. Sargent também não vi, nota 2 também. O número dele 2, nota 2, vai ficar assim mesmo. O Magnussen, ele tava indo bem, eu achei. Ele tava lá na frente, ele tava ali beirando o 10º lugar ali, tava disputando. O Pérez demorou pra passar ele.
a galera demorou pra passar ele. Ele acabou abandonando porque acabou batendo. Eu também achei que foi uma corrida legal dele. Eu vou dar nota 3,5. E o Stroll, não dá. Ele eu vou dar 0. Ele nem bateu e ficou lá atrás, não passou do Q1. Com a Aston Martin que tá indo bem. Ele já tá sendo um problema pra Aston Martin, porque se você for ver, a Mercedes só está a 1 ponto atrás da Aston Martin no campeonato e é culpa dele. O Alonso tá entregando pra caramba e ele nada. Como você falou, já tá tendo boatos aí que não dá. Eu acho que se a Aston Martin quer realmente virar a equipe grande, digamos assim, não vai dar pra manter o Lance Stroll na equipe. Eu acho que ou o papai Stroll se coça e compra um lugarzinho em outra equipe menor, ou ele vai ser mandado embora. Tem uns pilotos bem legais aí dando sopa, nem vou falar do Drogovic que é reserva, mas um Ricardo no lugar dele, ia tá, não sei se tá, né, chegando no nível do Alonso, mas ia tá fazendo um trabalho melhor, eu acho. Então, eu achei um final de semana bem ruim dele, e eu não sei não se na Espanha vai ser melhor, então nota 0 pro Lance Stroll. Nota 0 Stroll, muito bem. Então agora vamos falar das equipes. Vamos ver como que se saiu as equipes GP de Mônaco. Aqui lembrando, é em ordem alfabética, tá? Porque a gente não sabe quem que vai chegar na frente, né? Não tem como fazer esse cálculo, né? Então aqui é ordem alfabética. Então vou ordem alfabética, só que tem 50 equipes com A, então fica A. Exatamente. Depois vai pro F. Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar então pela Alfa Romeo. Jonas, sua nota para Alfa Romeo. Cara, Alfa Romeo até ficou bem, né? Eu vou dar nota 5 para eles. Não apareceu, mas não foi uma droga. Nota 5 para Alfa Romeo. Eu vou dar... Eu vou concordar com você. Nota 5, tá ali na meiota, não fede nem cheira, né? Tá ali do jeito que tá. Alfa Tauri, Jonas. Alfa Tauri, com esse problema do Tsunoda nos freios, que é bem sério, principalmente numa pista como Mônaco, jogou pra mim a nota deles lá pra baixo. Eu vou dar nota 2,5. Nossa, 2,5? Azedíssimo. Mas Sim. tá bom. 2,5. Não, porque problema no freio eu acho completamente culpa da equipe, não é culpa do piloto. Então, eu acho super perigoso. O freio é um lugar que não é pra dar problema no Fórmula 1. Não, eu concordo. Assim, tem um monte de lugar que não é pra dar problema, mas freio é um dos principais. Sim, freio não é exatamente o melhor lugar, né? Eu vou dar nota 4 para AlphaTauri. Alpine, Jonas. A Alpine foi bem, eu gostei muito da Alpine esse final de semana. A Alpine vou dar nota 9. Eu acho que colocou os dois pilotos nos pontos, o Gasly ficou ali mais por azar na chuva e o Ocon fez uma corrida perfeita no que dá pra fazer, nota 9. Nota 9. Eu acho que ela foi muito bem. Eu acho que ela realmente superou nas expectativas aí. Eu vou dar 8,5 pra ela. Aston Martin. Aston Martin. Difícil, né? Que dualidade, né? Então, eu acho que o problema foi o pit stop a mais que o Alonso fez, né? Mas se nem ele reclamou tanto, eu não sei. Eu vou dar nota 6, vai. Porque 6 é uma boa nota, porque mesmo o Alonso falando, eu acho que eles podiam ter forçado um pouquinho mais e colocado o pneu... Uma volta, mesmo que não fosse o pneu mais indicado ali, o intermediário, eu acho que ia dar menos prejuízo o intermediário naquela volta a mais do que deu o seco, né? O médio que eles colocaram. Então, perdeu alguns pontos com isso, nota 6. Sim. Eu acho que a Aston Martin ela tá com um carro muito bom. Agora falta ela ter o ajuste fino na alma de campeão, a alma de competidor. Eles são uma equipe forte, mas ainda com mente de equipe de meio de pelotão. Então a equipe de meio de pelotão, ela não vai pensar em ser agressiva o tempo todo. Ela tem que ser mais constante, ela tem que ser mais rápida ao longo de tantas voltas. Então eu acho que foi um pensamento conservador, embora eu não acho que tenha sido errado. Foi só conservador, tá? E eu não tenho como colocar na balança o Stroll, porque o problema do Stroll é o piloto. Então, por isso, eu vou dar uma nota 9 para Aston Martin. Eu acho que ela merece mais do que a Alpine. Nossa. Porque eu acho que eles arriscaram, tomaram uma decisão ali de risco, né? Eu não posso comparar a equipe baseado no piloto que não concluiu porque ele está sendo uma draga. Não, nem pra minha opinião também não é com relação ao Stroll, é relação que eu acho que eles podiam, sei lá, eu acho que o arriscar, eu sempre gosto de equipe que arrisque, mas eu acho que eu acho que eles não vão ter uma oportunidade tão boa pra tentar ganhar uma corrida como tiveram agora, então isso que pesou um pouco. Tudo bem, mas eu acho que eles têm, por isso que eu tô falando, eu acho que faltou um pouco dessa alma de campeão, mas
A decisão deles não estava errada. Diferente da decisão do Pérez, né? Do Pérez, da equipe que colocou um pneu macio quando já se estava vendo que estava, assim, depois pneu de chuva extrema, sabe? Foi tentando várias coisas e já estava lá atrás. Eu não acho que a decisão da Aston Martin em específico foi errada. Eu acho que a Aston Martin fez tudo certinho. Colocou o piloto dele em segundo lugar, brigou, ficou em segundo lugar o tempo todo. E quando teve que arriscar, era uma escolha. Pior seria se eles não tivessem feito nada e falassem assim: ah, tá bom, põe esse pneu, fica com esse pneu porque eu acho que vai dar certo. Eu não sei, eu achei que foi uma boa. Eu achei que foi uma boa corrida da Aston Martin, na minha visão. Tá bom. Tá certo. Vamos lá, Jonas, Ferrari. Eu acho que dessa vez a Ferrari não errou tanto. Eu acho que foi mais os pilotos. Até teve aquela parada dupla lá que foi bem feita. Eu vou dar nota 7. Eu não acho que a Ferrari cometeu tantos erros nesse final de semana, não. O Leclerc tomou uma punição, que Leclerc foi penalizado em 3 posições por causa por que impedir a classificação o cara não avisou na hora. Mas pra mim isso não muda tanto. Eu acho que tá bom. Vou manter o 7. Nota 7. Com a Ferrari, eu vou dar nota 6. Nota 6. Eu acho que apareceu. É uma Ferrari, é um carro bom e eu acho que eles estão com um inconsciente muito fraco. Haas. Haas, tá vendo? Mais uma equipe que se o nome fosse brasileiro ia ser Haas. Ia ser mais uma praticamente com A. Ok. A Haas também não foi, pra mim, também não foi culpa dela. Não, se bem que o Magnussen abandonou, né? Mas será que abandonou por causa de tanta porrada que deu, né? Não sei. A Haas eu vou dar nota 4. Eu não me destacou em nada. Não achei legal. Eu vou ser um pouquinho mais duro, porque eles erraram o pit stop do Hülkenberg. Os caras não calculam. Os caras não têm calculadora pra calcular 5 segundos. Desculpa, então eu vou tirar vou dar nota 3. 3. Eu vou dar nota 2. Que, já não basta estar ruim, ainda derra um cálculo disso. A punição de 5 segundos, pelo amor de Deus, que faz isso. Jonas, McLaren. McLaren foi bem, né? McLaren tá melhorando. Também fez tudo certinho. Nota 7. Eu tô com você, vou dar nota 7 pra McLaren. Pôs os dois carros na pontuação, não errou nada. Em momentos cruciais é isso que a gente vê a diferença. Eu acho que foi a falta do Zac Brown lá que ajudou, viu? É verdade, o Zac Brown tava na Indy 500. Aí, ficou um pouquinho mais aliviado. Sim. Mercedes, Jonas. A Mercedes também foi bem, cara. A Mercedes se coçou nesse meio tempo, trouxe modificações, parou com aquele carro estranhíssimo que até parecia, o Verstappen falou, parecia quando você pegasse uma massinha e jogava do alto assim e plof, e ficou o carro da Mercedes. Então eles mudaram, fizeram com um carro um pouco mais tradicional, digamos assim, de acordo com os outros carros, né? Usaram os conceitos ali da Mercedes, da Red Bull. Decidiram usar em Mônaco, que estava precisando mesmo, foi uma coisa ousada, mas eu achei uma boa opção. Eles iam usar em Emília-Romagna, na verdade, né? Mas aí por conta da chuva não... mas teve as equipes que decidiram deixar quieto e usar só em Barcelona. Isso é uma coisa... Eu não sei quem foi que disse, deixa eu só te cortar. Eu não sei quem foi que disse, um piloto falou, eu não entendo esse negócio de você ter uma melhoria e você não levar pra corrida, vai deixar só pra corrida tal. Eu falei, se tem, põe agora. Qual é o... Por que você vai esperar 3 corridas porque você acha que lá é o melhor lugar? O carro tem que correr de qualquer forma, em qualquer lugar. Não faz muito sentido. Acho que foi o Verstappen que falou isso. Eu falei assim, não faz sentido eu ter uma melhoria, eu ter à disposição a melhoria, tá pronta pra usar, mas não, vou usar só daqui 3 corridas. Por quê? Eu só acho que, por exemplo, se realmente as peças não estão suficientes, sei lá, se eles mudaram um bico e só tem um, eu não usaria em Mônaco isso, em Mônaco especificamente, mas em outra pista talvez. Não, porque Mônaco, a chance de você dar um toquezinho e estragar o único bico novo que você tem, a única asa nova que você tem é grande. Mas eu depois concordo começa também. A temporada europeia, se fosse, sei lá, Abu Dhabi, sabe, lá do outro lado do continente, aí é uma coisa, mas não é o caso. Eu acho que o Verstappen tá certo nisso, E outra, é a Mercedes, não estamos falando da Haas que tá cortando, que tá economizando no cronômetro pra poder fechar a conta, sabe? Mas a Mercedes foi a equipe que mais pontuou nessa corrida, então eu vou dar nota boa pra isso, eu vou dar nota 8. 8. Bom, se eu dei nota 9 para Aston Martin com um piloto lá dentro, eu não posso dar uma nota muito mais baixa que isso para a Mercedes. A Mercedes colocou os 2 pilotos pontuando e com um conceito novo e tal, então foi bem interessante. Eu também vou dar nota 9 para a Mercedes. E você, Jonas, para Red Bull? Red Bull, então, a Red Bull tem o Verstappen que tá bem, tudo certo, e o Pérez que foi cagado, e também eu achei que uma parte foi culpa da Red Bull ali na escolha dos pneus. Também acho. Então eu vou dar nota 6. Nota 6 para Red Bull, e eu tô com você, nota 6 para Red Bull, por conta disso. Tudo bem, o Pérez meteu louco lá, começou a bater que nem um maluco,
Mas a Red Bull também não ajudou muito, sabe? Não sei como Sim. foi a conversa ali do Pérez com o engenheiro, mas não foi uma decisão muito decente, não. E para finalizar, Williams. A Williams, sei lá, cara, tá sumida, né? Não vi na Sei lá, é corrida. ótimo. Eu vou dar nota 2 pro Vi, então vou dar nota baixa. Eu vou dar nota 1, porque eu não vi e eu acho que foi pior que 2. Nota 1 para Williams, cara. Complicadíssima a situação da equipe inglesa. Que fase e tal isso. Que fase, de muitos anos já. Essa fase tá longa, viu? Tá longa, não sei não. Bom, agora a gente vai para piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida. Vamos lá, Jonas. Começa você, piloto do dia do GP de Mônaco. Então, né, eu acho que pra maioria do povo ia falar Verstappen, mas pela surpresa, pelo desempenho bom, com um carro não tão bom, eu vou colocar o Ocon. Eu gostei muito da corrida do Ocon, achei consistente, ele é um bom piloto, então vai Esteban Ocon, meu piloto. Muito bem. Eu concordo com você, eu acho que o Ocon, o Alonso já foi piloto do dia, o Verstappen é piloto do dia praticamente todos os dias, então eu acho que o Ocon merece aí essa... Durante um tempo o prêmio não era, né, na Fórmula 1 mesmo, não era piloto do dia, era Verstappen do dia. Né? Era toda a corrida. Era Driver Verstappen of the Day, né, basicamente. Então, agora a coisa tá ficando um pouco mais equilibrada, eu acho que o Ocon merece. Esse piloto do dia realmente foi uma conquista muito legal pro francês. Roda presa, Jonas. Esse daí, olha, pior que tá complicado. Tem dois que com certeza merecem. Mas assim, eu acho que eu vou polemizar um pouco. Não vou dar pro Pérez, eu vou dar pro Lance Stroll. Eu acho que o Pérez também foi abismal, mas o Stroll, cara, tipo, é que, sei lá, o Pérez foi mal, eu sei e tudo mais. Mas ainda teve a equipe ainda atrapalhou ele também. O Stroll foi sozinho. Então, pra mim, o roda presa do final de semana foi o Stroll. Eu concordo com você, eu acho que também foi o Stroll, eu acho que ele foi pior que o Pérez, mas eu não posso não dar a menção honrosa também para Logan Sargent, como ele é fraco. Ele tá sendo muito fraco, sabe? Assim, tipo, nível Latifi, sabe? Tá muito fraco. Mas nível... ele não bateu esse final de semana. Isso, não, pra tá mim, tudo dá bem, um mas ponto positivo pra ele. o cara não bate, mas o cara parece que tá andando com... Parece que o cara tá andando com Monza, cara. Tá andando a 80 por hora. Tipo, aí não vai bater mesmo, sabe? Mas devagar, porra. Aí não é fácil. Cara, ele é um piloto muito devagar. Mesma coisa do Latifi. O Latifi ficou tantas corridas sem bater. Também não corre? Vai bater como? O Latifi só bate quando é importante. Exatamente. Vai bater como? Andando a 30 por hora numa pista de 3 metros de largura. Não tem como, cara. Aliás, curiosidade que você falou do Latifi, né? O Yuri, que apresenta às vezes aqui com a gente tem que estar convidado de novo. Ele vai poder contar melhor essa história. Ele tá trabalhando para uma TV canadense lá, bem legal, que é tipo a BBC do Canadá. E ele tentou marcar uma entrevista com o Latifi para ver como é que ele tá fazendo e tal, e recusaram. E recusaram? Mas por quê? Porque ele tá, sei lá, a prioridade dele é outra, ele não quer falar sobre isso. Mas aí vamos ver se a gente chama ele num dos próximos podcasts aí, ele explica melhor. Tá certo, então. Um abraço também pra Yuri, né? Hoje a gente tá falando um monte de amigos hoje. Episódio dos abraços aí. Vamos dar um abraço pro Daniel também, abraço aí pro meu pai, pra todos que já participaram do podcast, Bragoni também, um abraço pra você. A gente vai convidar vocês novamente. Bom, roda presa, eu já falei, né? Então tem o Stroll, mas eu vou colocar menção honrosa e desonrosa pra o Sargent. E a zebra? Quem foi a zebra pra você? Ou o que foi a zebra? Pra mim foram as Alpines. Eu achava que podia vir bem, tipo, melhor que a McLaren, mas não pode. Então, pra mim, a zebra foram as Alpines. Não os dois carros na pontuação boa, apesar de Gasly em sétimo, mas, pô, fizeram 22 pontos no final de semana, foi baita pontuação, não, 22 não, 21 pontos. E eu achei que foi bem pra caramba. Pra mim, a zebra foram as Alpine. Pra mim, foi o Ocon. Eu acho que o Ocon, ele ganha aí piloto de dia e zebra, porque aproveitou as oportunidades, né? E foi muito bem. Muito bem. Então, o Ocon, pra mim, é a zebra desse GP de Mônaco. Agora, Jonas, eu passo pra você. Vamos à classificação. Como está agora a classificação de pilotos e construtores? Vamos lá, a classificação agora, depois do Grande Prêmio de Mônaco, tem Max Verstappen em primeiro com 144. Eu vou dar um pulinho só para construtores. O Max Verstappen tem 144, né? A Aston Martin, que é a segunda dos construtores, tem 120. Se o Verstappen fosse uma equipe, ele estaria em segundo. Só para você ter uma ideia. Como é que é?
o Verstappen tem mais pontos do que a segunda colocada do campeonato de construtores, que é a Aston entendi. Se Martin. o Verstappen fosse uma equipe além da própria Red Bull. Sim, ele estaria se em o Verstappen segundo, fosse a equipe, estaria... Se o Verstappen fosse a equipe, ele estaria em primeiro no campeonato de equipes, né, na realidade. Aham, sim. De construtores, né? Mas é isso. Aí depois em segundo tem o Pérez com 105, terceiro o Alonso com 93, já tá perto. Seria legal se passasse. Eu tô torcendo pra chegar. Em quarto, Hamilton com 69, em quinto, Russell com 50, sexto, Sainz com 48, em sétimo, Leclerc 42, em oitavo, Stroll com 27, em nono, Ocon com 21. Isso eu acho que também é capaz que passe logo, o Ocon do Stroll. Passa. Em décimo, o Pierre Gasly com 14, em décimo primeiro, o Norris com 12. É impressionante 12 pontos do Norris, tá? É impressionante, realmente. Impressionante. Eu acho que... É porque teve aquele entreveiro na Austrália entre o próprio Ocon e o Gasly, né? Era pra eu estar sei, com mas mais mesmo pontos. assim, 12 pontos pra uma McLaren horrível é... Sim, eu acho que depois contra os pilotos da Alpine do que contra o Norris ali, sabe? O Norris tá indo bem. Norris com 12, o Hülkenberg também eu acho bem com 6, né? O Piastri com 5, você vê, o Hülkenberg com a raça na frente da McLaren. O Bottas com 4, o Zhou com 2, assim como o Tsunoda e o Magnussen, que é o 17º. Em 18º, o Alexander Albon com 1. Aí o Nick De Vries fez um resultado mais legal, passou o Logan Sargent. Os dois estão com 0, mas o Nick De Vries agora tem um 12º lugar. Então ele é o penúltimo da lista e o Sargent é o último. Mas os dois estão zerados. O De Vries tem 0,1 e o Sargent tem 0,0. Os dois exatamente. É 0, basicamente. Construtores a gente já falou um pouquinho ali, mas a Red Bull lidera com o dobro de pontos em segundo colocado. Mais que o dobro. A Red Bull tem 249 e a Aston Martin, que está em segunda, tem 120. Mas você pensa que 120 é tudo culpa do Alonso, porque o outro ali... Eu acho que tá 70 e poucos % o Alonso de ponto e 20 e poucos o Stroll. É quase incrível. 70-30 mesmo, tá 93 a 27. Se você for ver, eu tava vendo umas contas. Se você somar o Pérez com o Alonso e o Verstappen com o Stroll, o Pérez e o Alonso tem mais pontos, entendeu? Mesmo o Verstappen tendo com um campeonato impressionante. Só pra você ver o quão pouco ponto o Stroll tá fazendo. Um abismo, né? Em terceiro, a Mercedes com 119, em quarta, a Ferrari com 90, em quinta, a Alpine com 35, em sexta, a McLaren com 17, em sétima, a Haas com 8, em oitava, a Alfa Romeo com 6, em nono, a AlphaTauri com 2, e em décimo, a Williams com 1. Muito bem. E antes da gente encerrar o podcast, o nosso podcast, a gente tem que falar, não tem como deixar de falar, das 500 milhas de Indianápolis, uma das corridas mais importantes do mundo, que faz parte aí da Tríplice Coroa junto com o GP de Mônaco e também com as 24 horas de Le Mans, e que foi uma corrida morna. Por quê? A aerodinâmica desses carros não dá a oportunidade do pessoal passar, por conta também do aeroscreen e tudo mais, então os carros ficam todos muito atrás um do outro por basicamente 150 das 200 voltas. E aí o bicho começa a pegar mesmo nas 50 voltas finais. Pra quem gosta, é muito legal, mas já foi a época, já tiveram épocas em que a briga era mais interessante mesmo ali a partir da volta 100 e tudo mais, né? E a corrida foi muito legal. A gente teve algumas memórias muito interessantes. Tivemos aí a despedida de Tony Kanaan, da última 500 milhas de Indianápolis. A TV americana fez diversas homenagens ao longo da corrida inteira. Ele falou no rádio durante a volta de apresentação, ele se despediu, ele concluiu a corrida, né? O que já é um mérito, concluir a corrida. Então ele concluiu a corrida, se despediu muito alegre, recebeu uma saudação ali de todo o público, também do Hélio Castro Neves, enfim, foi muito legal. E a gente teve uma vitória de um piloto inédito que está há anos na Indy e que nunca tinha conquistado a Indy 500, e foi muito legal ver a vitória de Joseph Newgarden. O Tony Kanaan agora se aposentou da Indy, né? Não corre mais pela Indy. Ele falou que foi a última 500 milhas de Indianápolis que ele correu, e ele também disse que e ele não tá correndo mais esse ano já na Indy normal, né? Mas é aquilo, ele é um cara que tá com muita energia. É aquele anúncio que tem um pessoal que ainda tá duvidando, né? Ele disse que se ele corresse e ganhasse, ele ia participar da próxima. Mas como ele não ganhou, ele realmente foi despedida. Foi bonito, tal. Mas sei lá, tipo, o cara tem muita energia, não é como se ele tivesse velhão e tal. Mas eu acho que foi uma decisão. Ele tá se aposentando aí. Foi a última 500 milhas de Indianápolis, né? Ele não tá correndo mais na Indy. Então seria, digamos, a sua aposentadoria definitiva na Indy.
Deve correr de Daytona, deve Não, correr ele tá de... correndo na Stock Car. Ah, ele tá correndo na Stock, é verdade. Ele deve continuar correndo na Stock, naquela corrida de carro de turismo americana também, que é famosa e tal, que é a... Esqueci o nome agora, enfim, uma de turismo, parece a LMP2 da WEC. Sim, eu sei qual é. É, Não bem é a legal INSA aquela lá? corrida. INSA, isso, essa mesma, INSA e tudo mais. Então eu acho que ele continua correndo disso aí, né? E a gente teve a vitória do Joseph Newgarden, que é um piloto que tá, sei lá, 300 anos na Indy e que é campeão e que não tinha 500 milhas e agora consegue, né? Num final bem caótico, onde teve bandeira vermelha. Agora tem uma regra, né? Que se tiver para acabar a corrida em bandeira amarela, eles priorizam a bandeira vermelha para que a corrida termine em bandeira verde, né? Termine acelerando, né? Só que é aquilo, imagina, você tá nas 500 milhas de Indianápolis, você tá com os carros tudo grudado, faltando 4 voltas. Vai todo mundo querer enfiar o carro onde não dá, e aí consegue ter muito acidente. Os carros da McLaren estavam lindos, maravilhosos. Eu tava torcendo muito pro Rosenqvist, porque tava com o carro da McLaren semelhante ao McLaren da Marlboro, né? Que era o carro do Prost, que venceu o GP de Mônaco. Mas enfim, no final ali ele deu umas erradas, o Pato errou, o Rosenqvist errou. E no final a disputa ficou basicamente entre Marcus Ericsson e Joseph Newgarden. E no finalzinho deu Newgarden, para alegria de brasileiros, que eu vou confessar. Confessa comigo, Jonas, a gente tem um rancinho do Ericsson, não tem? Ah, tem. Não tem nada a ver, uma coisa não tinha nada a ver com outra, ninguém tá ferrando ninguém, mas que a gente tem um ranço do Ericsson, a gente... Cara, eu fiquei pensando assim, eu não acredito que o Ericsson vai ser bicampeão seguido das 500 milhas de Indianápolis, velho. Não dava, velho. Eu tava ficando triste já. Mas foi bom, eu gostei que foi o Newgarden também. Eu não assisti a largada, mas eu assisti, tipo, sei lá, 3/4 da corrida. Tava bem legal, mas o final me deixou meio apreensivo. Eu preferia que fosse o Newgarden, que fosse outro piloto, não o Ericsson de novo, pelo amor de Deus. Uma vez tá bom, uma vez já tá bom, não, mais que suficiente pra ele, né, pelo amor de Deus. E assim, tipo, o pessoal falando, é muito engraçado, porque assim, o Ericsson não tem nada a ver com a história do Felipe Nasser, ele só correu melhor que o Nasser e ponto. Não teve nada de passar perna, nada. Mas assim, que a gente fica com aquele gostinho de quando vê o Ericsson com aquela cara de bolacha amassada, sabe? Assim, aquele sorriso amarelo, a gente fica. E eu não sei porquê, mas que dá uma satisfação de ver o Ericsson. Eu nem acho que ele foi melhor que o Nasser, não. Eu acho que só... Pra mim, o Nasser foi até melhor que ele, só que mas terminou, tava com o patrocínio melhor, né? Terminou com mais pontos, tal. Não que ele foi necessariamente melhor, mas sabe assim, toda aquela história que aconteceu de que, ele tá passando a perna no Nasser, ele tá roubando o engenheiro, tá olhando o que ele tá fazendo na privada, sabe? Aquela coisa toda que a Globo enfiou e que é um saco, mas assim, pega. Então a gente vê o Ericsson, e não sou só eu não, o F1 da depressão também fez piada, o Indy da Depressão também fez, o estagiário da F1 fez, todo mundo fez, não tem jeito. O brasileiro tem um ranço com o Marcus Ericsson por conta daquela história do Felipe Nasser, ponto. E quando acontecem essas coisas a gente fica feliz, é prova disso, não tem isso, né? Mas a corrida foi legal, as últimas 50... Assim, eu gosto bastante, então pra mim é legal o tempo todo, mas as últimas 50 voltas realmente foram bem interessantes e tudo muito emocionante. E a gente teve aí as 500 milhas de Indianápolis, não deu pros brasileiros e eu acho que vai demorar um pouquinho agora. Eu acho que não dá mais pro Elinho conquistar o 5º anel, que ele já é o recordista ali junto com os outros 3, que eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que não consegue mais superar. Só que se você for ver, entre os caras que estavam primeiro, tinha que ser o Newgarden, né? Porque o Ericsson a gente tem ranço, e o Santino Ferrucci, depois de ter sido mandado embora, despedido da Fórmula 2 e ganhar, que também não dava, velho. Não, mas eu vou te falar, o Ferrucci, cara, ele teve aquele... Sabe aquele vilão que tem arco de redenção? O Ferrucci teve isso, cara, porque ele tá correndo bem. O Ferrucci é tipo Jamie Lannister. Oi? Jamie Lannister. Tipo Jamie Lannister, porque assim, ele tem sua fase de redenção. Ele corre direitinho, não joga sujo, corre bem, sabe assim, ele tava merecendo. Se ele tivesse ganhado, seria legal, porque ele tem um arco de redenção pelo menos interessante ali na coisa. Mas o Ferrucci sim, né? O Ferrucci, pra quem não conhece a história, ele foi expulso da FIA, da Fórmula 2, porque ele jogou sujo contra o companheiro de equipe. Ele jogou o carro em cima do companheiro de equipe só para ele não ganhar a corrida. Foi uma coisa assim, bizarra. E aí ele foi expulso na corrida seguinte, assim. Trocou de piloto no meio da temporada. E aí foi pra Indy, e na Indy encontrou o seu lugar ao sol. Mas posso rapidinho dar foi legal.
primeiros 20 colocados aqui da Opa, Índia. Eu tô por com eles favor. abertos aqui, então só que a Ótimo. gente tá falando. O vencedor foi o Neil Garden, né? Em segundo ficou o Ericsson, que já foi campeão da Indy 500. Em terceiro ficou o Ferrucci. Em quarto ficou o Alex Palou, da cidade de Chip Ganassi. Em quinto, Alexander Rossi, que também já foi campeão. Em sexto, Dixon, que também já foi campeão. Em sétimo, Sato, que também já foi campeão. Em oitavo, Conor Daly. Em nono, Colton Herta. Colton Herta, que foi cotado até para Fórmula 1, né? Pra quem não sabe, foi cotado ali para McLaren durante um tempo. Em décimo, Rinos VK, que eu acho um baita piloto. Eu bom acho mesmo. que tem bom potencial aí. 11º, o famoso Ryan Hunter-Hay, que o Luciano Vale nunca conseguia falar o nome dele. E 12º, Callum Ilott, que também já foi piloto atrás da McLaren e tal. Correu na Fórmula 2, Correu por na bastante Fórmula 2, tempo e tal, e aí acabou decidindo ir pra Indy. É o britânico Callum Ilott. Uhum. Em 13º, Devin De Francesco, que tá na Andretti. Em 14º, Scott McLaughlin. Eu falei os 20 primeiros só para poder falar os brasileiros, tá? 14º, Scott McLaughlin. 15º, acabou o Elinho, pela Meyer Shank. Ele acabou com 5 segundos atrás do Neil Garden. Eu acho que ele largou em 26º, ele terminou bem. O Cássio Neves sabe correr de Indy, Sim, ele sabe. sim. Em 16º ficou o Tony Kanaan. O Hélio Cássio Neves acabou passando o Kanaan no final, né? Eles trocaram, não trocaram, né? O Elinho acabou passando o Tony. O Tony ficou 5.7 atrás do primeiro. Pela McLaren também, correu pela McLaren esse ano. 17º, Marco Andretti. Em 18º, Jack Harvey. Em 15º, Christian Lundgaard. E em 20º, o Ed Carpenter. Eu tenho um destaque para dizer que foi o Alex Palou, porque ele estava em primeiro a corrida toda, e aí numa daquelas rodadas de paradas dos boxes, um piloto que eu não tô lembrando agora, deu uma errada e bateu no Palou. Tipo, ele na hora que foi patinar para poder esquentar o pneu, ele errou e bateu literalmente no carro do Palou, que foi pro muro, quase quebrou, ele teve que dar ré, trocar o pneu e a corrida pegando fogo ali. Ele caiu para último, tomou uma volta e ainda assim ele terminou em quarto, não foi isso? Sim, terminou em quarto. Terminou em quarto. Cara, foi muito doido, cara. Foi muito doido. E teve, acho que eu posso até falar outros nomes ali de algumas coisas que aconteceram. O outro que tava indo mó bem era o Pato Ward, que acabou batendo ali perto do final também. Ele bateu na volta 192. Faltava pouquinho para acabar. O Romain Grosjean também, o pessoal que gosta de Fórmula 1, também estava indo bem, mas bateu ali da metade pro final também. Não chegou a liderar a volta, não chegou a liderar a volta. Mas estava indo bem. Não sei se estava indo tão bem, né? Tava ali no meio do pelotão. E é isso. E a gente teve uma mulher correndo, que foi a primeira que sofreu um acidente ali nos boxes, que foi a Catherine Legge, que estava correndo pela Rahal Letterman. E foi a primeira a bater e correu só 41 voltas. Eu acho que tem esses destaques tirando os 20 primeiros ali. Muito bem, muito bem. Então, falamos aí de tudo que aconteceu nesse fim de semana. O fim de semana mais importante do automobilismo, vamos encarar assim, porque 2 das 3 corridas mais importantes aconteceram, então é justo a gente falar que foi o fim de semana mais importante do automobilismo esse ano, não é? Então, falando de tudo isso que aconteceu, vamos encerrando esse episódio do Podiumcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por ter participado de mais um episódio. Faltou a aposta pra Espanha. Ah, é, verdade. Cadê? Tá aqui, ó, esqueci de olhar no roteiro, é verdade. Então vamos pra aposta da Espanha, então, antes de encerrar. Vamos rapidinho pra aposta da Espanha. Vai você primeiro lá. Agora só porque você errou. Só pra poder pagar amigo. Vamos lá. Pole, primeiro, segundo e terceiro. Do jeito tradicional, como tudo deveria ser. Vamos lá. Pole, Verstappen, top 3. Verstappen, Alonso, Hamilton. E você, Jonas? Pole Verstappen, você pole Verstappen, primeiro Verstappen, segundo Alonso, terceiro Hamilton. É isso. Verstappen na pole, top 3. Verstappen, Alonso e Hamilton. Eu também vou colocar o Verstappen na... Eu vou fazer quase igual ao seu. Verstappen na pole, Verstappen ganha. Alonso em segundo e em terceiro... Em terceiro eu vou colocar o George Russell. George Russell. Ok. Muito bem. Agora sim, podemos encerrar? Então, vambora. Então, vambora. Agora sim, estamos encerrando mais um episódio do Podiumcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por ter participado de mais um episódio e puxado a minha orelha também na hora de seguir o roteiro. Muito obrigado, a palavra é sua. Não, a gente só tá aqui todo mundo tentando se ajudar. Vambora, galera, a Espanha já tá chegando aí. Aí depois vai ter uma pequena pausa, mas vamos, que vai ter bastante coisa boa aí no ano. Vamos ver se a Red Bull quebra o recorde e ganha todas as corridas no ano. Esse é o novo objetivo que eu quero ver, uma equipe ganhando todas as corridas. É verdade, ia ser a primeira da história, hein? Ia ser muito legal.
Mas isso a gente vai contar só no final do ano para ver se isso de fato aconteceu. E a gente vai chegando ao final desse episódio. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter escutado o nosso episódio até agora. Antes de encerrarmos, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais meios de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Basta procurar Podiumcast, que com certeza você vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube, então já acessa lá o YouTube e procure Podiumcast, que é o nosso canal principal com esse episódio na íntegra, e nós também temos o canal Sprints do Podiumcast, que é o nosso canal de cortes desse episódio. E aí você já sabe, se inscreve nos 2 canais, ativa o sininho, dê like nos vídeos e compartilhe para você ficar sempre inteirado das histórias da Fórmula 1 e dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando, até semana que vem no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Muito obrigado, um abraço e tchau!